Questão 6. Qual será o horário em Santiago se em Berlim são 22 horas de terça-feira? Bom, vamos lá. Começando aqui com o meridiano de Greenwich. Temos aqui a capital chilena a oeste. E temos a capital alemã a leste. Vamos primeiro com Santiago. 75 graus oeste. Marcar a cidade. Temos então aqui Santiago. E do outro lado, 15 graus leste, Berlim. Opa! Vamos marcar aqui a cidade. Bom, o exercício me diz que em Berlim são 22 horas de terça-feira. Bom, sabendo que eu tenho horário em Berlim, isso me diz que eu teria que contar nesta direção. E todas as vezes que eu conto nessa direção, as horas diminuem. Se eu tenho 22 horas em Berlim, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Sendo assim, em Santiago serão 16 horas do mesmo dia, 16 horas de terça-feira. Exercício 7. Em Miami são 14 horas. Desse modo, em Trípoli será... Bom, traçando o meridiano de Greenwich, temos aqui Miami, 75 graus oeste, e Trípoli, a 15 graus leste. Começando com Miami, vamos traçar os meridianos de 15 em 15. Ok. Marcaremos aqui Miami. A próxima cidade é Trípoli, na Líbia, 15 graus leste. Vamos marcar também Trípoli. Eu tenho 14 horas em Miami. Portanto, isso me obriga a contar nesta direção. E nesse caso, as horas aumentam. Se em Miami são 14 horas, aqui 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E a nossa resposta, em Trípoli serão 20 horas do mesmo dia. Exercício 8. Esse exercício ele é diferente dos anteriores por um detalhe. Nós temos um dado extra, que é a duração de um percurso, é um tempo que foi gasto. Mas a resolução é praticamente a mesma coisa. Então, resolveremos aqui. Tração meridiano. Vamos primeiro aqui com Manaus.
Vamos marcar a cidade. Nós temos aqui Manaus. Um outro detalhe, tanto Manaus quanto Rio Grande do Sul estão no mesmo fuso horário. Então, se Manaus está a 60 graus leste, Rio Grande do Sul 45 graus oeste, o mesmo hemisfério. Então, marcando aqui, nós temos qualquer localidade no Rio Grande do Sul. O exercício me diz que o empresário de Manaus está com uma viagem marcada às 6 horas para o Rio Grande do Sul. Então ele sai de Manaus às 6 horas. E como vamos resolver essa questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 7 horas, que eu sei que é um tempo gasto, que eu tenho que somar o meu resultado final, e já vou somar com essas 6 horas que eu já tenho. Somando as 6 horas, que é o horário que ele sai de Manaus, com as 7 horas de viagem, eu vou ter 13 horas. Então eu posso colocar aqui 13 horas em Manaus, que são as 6 horas de partida mais as 7 horas de percurso. Ele vai chegar aqui, né, vai desembarcar no Rio Grande do Sul às 14 horas. Aí podem me perguntar, professor, mas eu não tenho que somar essas 7 horas com o resultado final? Pode. Vai dar o mesmo resultado. Porque veja só, se eu tenho 6 horas aqui, contando nessa direção, as horas aumentam. Então, se aqui são 6, no mesmo instante aqui vão ser 7. Então eu tenho às 7 horas, que é o horário de partida Rio Grande do Sul, mais às 7 horas, que é o tempo de percurso, o resultado 14 horas. Então, o desembarque será às 14 horas do mesmo dia. Última questão, e a melhor questão de todas. Vamos ler. Um corintiano, bom sujeito por sinal, embarcou em São Paulo no dia 15 de dezembro de 2012, às 9 horas para Tóquio, para assistir a final entre Corinthians e Chelsea no dia 16 de 12 de 2012, às 22 horas, horário local. Sabendo que a duração de voo foi de 12 horas, responda: o corintiano viu o jogo? Pergunta B. Qual é a diferença de horário entre São Paulo e Tóquio? Vamos resolver essa questão. A letra A, o corintiano viu o jogo? Bom, vamos descobrir. Mas antes disso, como esse exercício é um pouco mais complexo, o mais complexo aqui em relação aos outros, eu tenho que extrair aqui algumas informações. Primeiro, ele embarcou em São Paulo às 15 horas do dia 9. O jogo pretendido, ele vai acontecer no dia seguinte, no dia 16, às 22 horas. E o tempo de voo de 12 horas. Essas são informações extremamente importantes para esse exercício. Então vamos resolver. Vamos traçar o meridiano de Greenwich. Vamos pegar primeiro São Paulo, traçando 45 graus oeste.
Vamos marcar a cidade aqui, né? São Paulo. E agora vamos marcar Tóquio. 135 graus leste. Sempre de 15 em 15. Ok. Temos então aqui a capital japonesa de Tóquio. Correto. Bom, agora vamos usar essas informações que nós já extraímos inicialmente. Vamos colocar o seguinte. O cidadão, o corintiano, ele embarcou às 9 horas do dia 15. E o tempo de voo de 12 horas. Então, se eu somo as 9 horas do embarque, mais as 12 horas que foram gastas no percurso, eu tenho 21 horas. Então, eu posso colocar aqui em São Paulo, 21 horas. Se eu tenho horário em São Paulo, né, as 21 horas, que é o tempo, né, que é o horário de partida mais o tempo de voo, eu sou obrigado aqui a contar nessa direção e as horas vão aumentando. 21 horas em São Paulo, 22, 23, 24. Ok. Um detalhe, aqui o dia muda. Se ele saiu no dia 15, passando pela meia-noite, a partir desse local, desse momento, nós teremos já o dia seguinte, que é o dia 16, o dia do jogo. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Pois bem, ele assistiu o jogo? Assistiu. Ele assistiu ao jogo porque chegou às 9 horas do dia 16. E a partida ela foi realizada nesse mesmo dia, mas às 22 horas. A pergunta B diz o seguinte: qual é a diferença de horário entre São Paulo e Tóquio? Essa é muito simples, basta contar os meridianos. Então eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a diferença de horário são de 12 horas. E é isso, gente. Terminamos então a correção. Espero que vocês tenham acertado. E ficamos por aqui.